Qual livro? Então, gente, estando no prosseguimento daquele assunto nosso, hoje a parte que encerra essa etapa sobre a metodologia científica, e hoje tem os processos do método científico. Tá? Na semana que vem, nós vamos ver alguma coisa sobre teoria sociológica e sociologia aplicada ao contexto espírita. E eu acredito que vai dar uma boa base de informação para ser usada em palestras, em estudos, em centros espíritas. Vamos ver hoje então, dentro dos processos, o primeiro, fundamental é a observação. É natural. E para isso, é preciso que a pessoa tenha um mínimo de condições físicas apropriadas. Quer dizer, os sentidos físicos têm que ter um mínimo de confiabilidade. Uma pessoa com deficiência visual muito pronunciada, até um cego, ele não tem como fazer estudo, pois tem relação com a força, por exemplo. Né? Quem tem deficiência auditiva vai ter dificuldade com questões ligadas ao som. Então é preciso colocar isso. Então, há também necessidade de um mínimo de condições físicas, de saúde adequadas para se fazer uma pesquisa. Existe uma função de processo que compensa deficiência de uma forma ou de outra. Deficiência visual, com óculos e outras coisas mais aí, não tem jeito de contornar, mas é preciso um mínimo de condições físicas adequadas, condições de saúde. As condições intelectuais, nós mencionamos na semana passada, e não é necessário repetir toda aquela parte, mas relembrando aqui a importância da precisão, o gosto pela precisão, o senso crítico e o senso autocrítico, muito importante, capacidade de discernimento, de separar as coisas, a imparcialidade, que aparentemente é uma coisa muito simples, mas que na prática acaba sendo um obstáculo, porque só se consegue imparcialidade com um senso autocrítico bem pronunciado, com muito treinamento nessa área e muita disciplina com relação ao método que está sendo usado, a aplicação do método. E um outro item, as condições morais, também é muito importante, especialmente honestidade, para a pessoa não distorcer o resultado de uma pesquisa, que às vezes ele tem já uma visão pré-concebida e busca uma comprovação do que ele acha. E na hora de fazer o estudo, ele vai adaptando os resultados, acomodando as coisas para chegar no interesse dele. E olha, isso é muito mais comum do que se imagina. Imagine que um racista vai pesquisar alguma coisa na área de eugenia, a evolução das raças. Como é que fica a visão dele? Discutida, O fanático religioso, na hora de fazer essa pesquisa, como é que fica? Só que essa da honestidade, na semana passada, dei como exemplo o próprio Darwin, que recebeu a incumbência da Igreja Católica de comprovar o criacionismo. Fez a pesquisa e no resultado ele foi honesto. Ele observou que o evolucionismo é que explicava tudo, embora contrariasse a Bíblia. A ciência comprovava o evolucionismo. Já era uma tese, já sendo especulativa na época, sem base científica, e eles queriam investir nesse pesquisador para comprovar que a Bíblia estava certa. Deu um efeito contrário, o esperado não aconteceu. Se viu, na verdade, que o evolucionismo estava como uma coisa real, um fato, e a partir daí acelerou a decadência dos conceitos religiosos tradicionais. E um outro item importante é a humildade. Humildade é o sentido da pessoa reconhecer os próprios limites e não testar além do que é possível, que é capaz. Quer dizer, se alguém vai fazer uma pesquisa, ele deve procurar ter literatura adequada para aquele assunto, fazer uma coleta de dados, analisar, interpretar corretamente,
quando se põe a campo para fazer o trabalho de pesquisa realmente, é fundamental que ele seja honesto e seguindo, aceitando os limites da própria ciência da época. Onde não for possível adiantar o conhecimento, ele não mexe. Isso é muito comum no campo da pesquisa pré-histórica, da arqueologia. Quando encontram um sítio arqueológico, por exemplo, o bom pesquisador ele vai dividir aquele espaço e vai pesquisar um campo até a profundidade e deixa sempre alguma área de reserva para quem vier depois dele, 20, 30 anos, 50 anos, que certamente esse cientista do futuro, uma ou duas gerações depois, vai poder interpretar melhor certos dados. Ele deixa então uma parte do conhecimento preparado, serve de base, para vir mais tarde realizar o procedimento. E quando o pesquisador é honesto realmente, a obra dele é confiável, quem vem depois não questiona o trabalho dele, já usa como base e avança mais um pouco. E assim o conhecimento vai surgindo progressivamente, cumulativamente. Mas como eu mencionei antes, parece uma coisa muito fácil, né? E que não é assim tão simples não. Nós vamos abordar esse assunto, inclusive na semana que vem com mais detalhes, mas hoje vai encerrar justamente isso aí, tá? O objetivo é chegar nesse ponto aí, ver até onde se pode realmente confiar na pesquisa, até que ponto que a ideologia não pesa demais sobre as decisões da pessoa, sobre a avaliação, a interpretação dos dados, porque dizem que pode ser o seguinte, 100% de imparcialidade é muito difícil. É muito difícil. Todos nós estamos aí imbuídos de uma ideologia que domina, né? Pensamos certas coisas de acordo com costumes, com tradição, com a educação que recebeu, a religião, a proposta política, filosófica, tudo isso forma um conjunto que a pessoa não tem como fugir dele. Na semana passada eu citei um caso característico, né, do Gabriel Delany, no livro A Evolução Anímica, em que certas passagens a gente percebe um pequeno racismo transparece ali. Por quê? Porque na época uma ciência estava surgindo, despontando com muito prestígio, né, a antropologia. Isso foi absorvido por muitos cientistas. E na hora de tirar suas conclusões, era levado em conta a estrutura física, que de certas raças indicaria ser superior, outros ser inferior. E isso levou a alguma distorção. Mas é natural no começo na ciência, qualquer um. No caso da antropologia isso aconteceu. Hoje já superou essa fase. Com relação ao uso da lógica, é um outro assunto que interessa, existe a lógica formal e a lógica dialética. Tá? A lógica formal ela se baseia no falso e no verdadeiro, sempre buscando distinguir uma coisa da outra. Portanto, são duas posições apenas, né? Você faz a pesquisa e conclui por uma coisa que é falsa ou que é verdadeira. A partir daí, acumulando conhecimento, crescendo em outros aspectos. Mas a gente vai ver isso em termos práticos. A dialética é até um pouco difícil de passar esse assunto, porque leva tempo para você perceber o que significa dialética. Mas em termos mais simples, a gente pode colocar como uma tese que gera uma antítese que desemboca numa síntese. Mais ou menos assim, temos um desenho. Toda tese gera a sua antítese e o conjunto uma síntese, que se transforma em uma nova tese, que gera uma antítese, e em conjunto uma nova síntese. E isso é o infinito, tá? Como conceito fundamental da dialética, que é a da oposição, tá? Entre duas coisas. A gente vai ver depois também um pouco mais detalhado isso aí. Portanto, pode dizer, na lógica formal, o falso e o verdadeiro.
E aqui, a tese, a antítese e a síntese. Pode ter com diferença o processo de pensar. O método do espiritismo é um método teórico experimental, tá? Que está ligado a essa lógica formal. Na semana passada a gente comentou aqui, as coisas que a doutrina ensina, a gente tem como comprovar, usando o método correto, ou racional, falando de filosofia, ou experimental, falando de ciência, né? Tem jeito de comprovar aquilo ali. Então, esse método é o que é usado pela doutrina espírita, porque é o método que condiz com o objeto de pesquisa, com as coisas do espírito, tá? Quem tiver alguma dúvida nessas partes, assim, pode perguntar, a gente vai tentando esclarecer da melhor maneira possível. É que o espiritismo não é dialético, por causa Pois é, enquanto método, sabe por quê? Porque, como método de pesquisa, a dialética pressupõe opostos. Por exemplo, a luta de classe é a dialética marxista, né? E para analisar a sociedade tem que partir disso, de uma luta de classe. O capital e o trabalho, por exemplo, interesses inconciliáveis, né? E tem aspectos da vida que realmente tem a ver com a dialética, mas a forma geral de pesquisa é esse sistema teórico experimental, que é o que Kardec usou com a orientação do próprio espírito, para chegar a certas conclusões. Não se pode descartar a dialética, não, se vai ver tem um pouco mais algum caminho, vai tentar agora dar uma geral, depois dissecar um pouco mais. Porque deve usar o método apropriado no objeto de pesquisa do momento. E muitas vezes é importante você conciliar métodos para atingir um objetivo. Quer dizer, esses métodos de pesquisa, gente, eles não se excluem não, eles se complementam. A habilidade do pesquisador é justamente em saber que método usar diante de determinado problema. Depois que formulou o problema, descobrir qual o melhor método. Porque formular o problema é uma coisa, acertar no método para ter um bom resultado, uma pesquisa confiável, é outra coisa. Isso aí vai em função também da habilidade do uso da pessoa, do talento que ela tem para essa área de pesquisa. Tá? Então não é nem marxista de ciência, porque não dá a ideia de coisa materialista, nem de usar como exemplo, e não é hegeliano, na lógica também dialética hegeliana, porque não é idealista. Tá? Fala, Zé. O método cultural Exatamente. Então, gente, essa questão de fazer a pesquisa, qual a lógica que vai utilizar, se é formal, se é dialética, é uma questão de momento, em função do objeto de pesquisa. A pessoa com o tempo, depois que estuda um pouco mais do assunto, vai percebendo como que esses métodos podem ir se complementando para assegurar o resultado e a confiabilidade da pesquisa. Na hora que a pessoa tem o seu resultado e vai escrever aquilo ou descrever, ele tem que ser uma pessoa com mente bem clara, bem lógica, para esclarecer passo a passo qual o método que foi utilizado naquele ponto. Tá? Quer dizer, a gente não pode imaginar coisas se excluindo, não. Isso aí é o tal do reducionismo e do mecanicismo, que também é um problema que a gente vai abordar daqui a pouco. Que às vezes prejudica o resultado de um trabalho até bem feito, quando a pessoa tenta simplificar demais e passa a excluir métodos, passa a desprezar certos sistemas que na verdade seriam importantes naquele momento da pesquisa dele. Kardec não foi uma pessoa que ficou isolada num sistema. Ele usou o experimental porque era necessário partir disso aí. Naquela época a mentalidade positivista exigia isso, inclusive. Mas quando você vai cogitar coisas relacionadas a Deus, por exemplo, e a funcionamento é um método racional, né? Você não tem como pesar Deus, medir, não é? E passando por uma outra questão que é intermediária,
mas vale a pena abordar desde agora, que é a questão da ciência versus consciência. A pessoa que faz ciência consciente do que está fazendo, ele sabe que a finalidade da pesquisa é o ser humano. Em função, quer dizer, nós é que temos interesse em conhecer a realidade. Então é preciso pesquisar com uma finalidade, que é, por exemplo, aumentar o bem-estar do ser humano, ou trazer um pouco mais de conhecimento da realidade exterior, nos colocar mais perto da verdade. Isso aí é a questão da ciência praticada com consciência, quer dizer, sabendo o que se faz. Isso é importante, que nós vivemos numa época em que 2/3 dos cientistas de todo o planeta estão empregados basicamente em atividade de pesquisa militar. Quer dizer, onde é que entra a questão da consciência aí? A finalidade é descobrir meios de se exterminar com maior rapidez o maior número de pessoas, de preferência sem destruir os bens, né, materiais. Isso aí é uma questão muito complicada, né, que eu acho que não dá para a gente abordar hoje. Aliás, é uma afirmativa para ele conceito de particularidade, né? Ela não é fácil. Eu estou guardando esse cartucho para o finalzinho justamente porque a gente tem que ver até onde que a doutrina espírita vai também. Quando a gente, enquanto espírita, vai fazer uma pesquisa, tem que ter uma certa margem de erro, já prevê uma certa margem de erro. Continuando, gente, a técnica e a ética. Toda profissão tem uma ética, não tem? Quando a pessoa vai partir para a colação de grau, que é o finalzinho da etapa de faculdade, de universidade, tem até o juramento que ele faz com relação ao uso do conhecimento que ele adquiriu, que em princípio deve ser usado para o bem, né, da sociedade, do ser humano, e que infelizmente na prática não é levado assim. Em todas as áreas há distorções, porque a ética, na verdade, ela só existe no momento da colação de grau, depois a pessoa renuncia a ela. Especialmente quando ela compromete o ganho, né, o aspecto financeiro, aí que se põe realmente de lado. A gente pode ver isso no Brasil com muita frequência nas reivindicações corporativistas que aparecem por aí. Por exemplo, quando a classe dos médicos vão combatendo os médiums, muitas vezes é por interesses de classe, tá? Às vezes, há pouco tempo eu li alguma coisa do Conselho Regional de Psicologia, alertando a comunidade, de um modo geral, foi no jornal Hoje em Dia, de anteontem, o Fernando estava aí, peguei no seu jornal, não foi, Fernando? Tinha uma coisa assim lá. E esse alerta é curioso. Contraparte de curandeirismo, a exploração da credulidade, né? A medicina alternativa, e chamando atenção para isso. Está certo em chamar atenção, sim, porque tem gente que é muito aventureira nesse campo aí, abusando da boa-fé. E muita cura, pretensa cura por aí, não passa de engodo. E há esse aspecto positivo e há o outro lado que é ser analisado também, quer dizer, salvaguardar mercado de trabalho. Tem isso, tá? Então essa questão da ética deve ser pesada, especialmente quando é o espírita que está pesquisando alguma coisa. Com que finalidade, afinal de contas, vai se praticar aquilo ali? Você vai exercer a mediunidade com que fim, com que objetivo, no caso com a mediunidade? Você tem o conhecimento, o poder da palavra, você vai manusear isso aí, manipular o seu conhecimento, com que finalidade, afinal de contas? Tem uma ética, não é? Imagine se nesse momento aqui a gente fizesse um trabalho de lentamente fazer uma lavagem cerebral para direcionar todo mundo para pensar de uma forma só, não é? E ao contrário, o que se faz com esse estudo é tentar abrir o pensamento de todos para que desenvolva um senso crítico e autocrítico. Tudo que for visto, que ouvir, for lido, deve ser pensado para ver se realmente ali há fundamento, tá? Oi? Pode existe, inclusive omissão.
É, com ponderação, né? Mostrar. A ética ela é fundamental no exercício, né? Na prática da pessoa, daquilo que ela tem como profissão ou como crença, na hora de passar para uma outra pessoa. O que nem sempre é fácil, mas tem que ser feito. A ética tem que ser colocada adiante dos interesses até pessoais, né? Gente, outra relação interessante entre conhecimento e moralidade, tá? Que a gente pode sintetizar, inclusive, coloquei aqui lembrando aquela frase do apóstolo Paulo: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Vou colocar de forma mais geral. Vamos imaginar aí a questão da fissão do átomo, por exemplo, da bomba atômica, o uso desse conhecimento. Até hoje ele não tem sido tão positivo quanto poderia ser, né? Na Segunda Guerra causou a morte de dezenas de milhares de pessoas, e tem sequelas até hoje. No campo da doutrina espírita tem aí a transcomunicação instrumental, a terapia de vidas passadas, e especialmente o que é mais polêmico na atualidade, a engenharia genética, que está sendo cada vez mais explorada, e nesse campo aí o ser humano vai começar a interferir até na sexualidade. Porque André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, já alerta, isso há muito tempo, sobre inversões sexuais desnecessárias, devido à interferência do ser humano durante a concepção, para selecionar sexo e produzindo interferências que não são cabíveis naquela circunstância para aquele espírito. Quer dizer, esses três assuntos, ciência e consciência, técnica e ética, conhecimento e moralidade, são fundamentais para nós espíritos, por exemplo. Temos que ter isso aqui como a parte fundamental do trabalho da gente, para que ele seja realmente valioso não só para nós, como para todos os demais. Senão a gente fortalece o problema da imparcialidade, do mau uso do conhecimento. Tá? Com relação ao projeto de pesquisa, vamos ver agora uma coisa mais específica. Como é que se faz uma pesquisa? Tem um fluxograma básico que eu vou passar para vocês aqui agora. Quem quiser pode copiar. Ele é o geral, tá? Que é mais usado. Tem que passar para fora dos quadrinhos aí, porque se você colocar ele todo aqui, quem está aí atrás fica difícil de ver o finalzinho aqui. Dá para entender isso aí, gente? Vou ler para vocês aí. Se a caligrafia não tiver bom, início, observe o fenômeno, organize seus conhecimentos, uma nova hipótese,
Observe novamente. Embaixo. A hipótese foi confirmada? Sim. Então, observe novamente. Se não, elabore uma nova hipótese. Se vocês copiarem, eu vou explicar isso com mais detalhes. Não tem pra onde. Levitar. Levitar, né? E a hipótese foi confirmada? Sim e não. Não volte para uma nova hipótese. Se for confirmada, observar novamente. Pronto, podemos explicar? Gente, essa estrutura aqui é a estrutura lógica. O que a pessoa às vezes estranha, quando vai fazer uma pesquisa, é o fato de ter uma elaboração prévia de uma hipótese explicativa. Tá? A gente, quando vai pesquisar alguma coisa, não pode partir cegamente, iniciar uma pesquisa sem uma direção já mais ou menos pré-determinada. É por isso que o esquema, né, o fluxograma de pesquisa mais comum é esse aqui. Pode ser aplicado em praticamente tudo. Às vezes algumas adaptações, conforme a área de pesquisa da pessoa. Mas esse início aqui é a delimitação do problema, né? O campo de pesquisa, a formulação do problema. Vai pesquisar o que, afinal de contas? Depois que ele já definiu isso aí, ele vai observar o fenômeno. Em seguida, organiza os conhecimentos que ele possui com relação a esse fenômeno. Pode ser, inclusive, a leitura de várias obras, a anotação, coleta de dados, tá? Eventualmente até a opinião de outras pessoas que já trabalharam na área. Essa fase aqui. Em seguida, ele tem que elaborar uma hipótese, quer dizer, uma forma de explicar aquele fenômeno. Explicar que ele está pesquisando. Pode ser no campo, por exemplo, da divulgação doutrinária por literatura. Quais são os livros que saem mais e que saem menos? Por quê? Essa é uma coisa para se pesquisar, por exemplo, interessa ao movimento espírita. A pessoa, então, parte para uma fase seguinte, que é observar novamente. E vem a pergunta que ela faz nesse instante. A hipótese foi confirmada? Ele elaborou ela previamente. Hipótese, quer dizer, não é uma certeza, é uma coisa para ser confirmada ou não, em seguida. Se a hipótese não foi confirmada, houve erro, então, ele volta e formula uma nova hipótese. Se foi confirmada, ele retorna aqui e observa novamente, tantas vezes quantas forem necessárias para sair a evidência, a certeza. Tá? Porque todo fenômeno, dentro das mesmas circunstâncias, ele se repete da mesma forma. Tá? É daqui que surgem, inclusive, os princípios, que geram as leis, que a pessoa elabora uma teoria, e a teoria pode chegar a se tornar uma doutrina. Tá? Essa fase aqui é importante, porque a repetição leva à certeza, dentro das mesmas circunstâncias. Isso, para quem pesquisa coisas na área de química, por exemplo, é importante ver intensidade luminosa, a temperatura do ambiente, o material que está sendo usado, tudo isso. Tudo tem que estar sob controle. E durante esse processo aqui, a pessoa deve anotar, analisar e interpretar os dados. Tem que aprender, isso é com a prática também. E depois, para transferir, né, para transmitir os conhecimentos que ela adquiriu dentro desse assunto, tem também um processo. É preciso que ele organize os conhecimentos na própria mente. Muita gente pula essa fase aí, né? Às vezes, a preparar uma palestra, por exemplo,
e lê muito, pesquisa, anota, mas na mente dele as coisas não estão alinhavadas, não estão organizadas. Às vezes uma boa preparação e na hora de uma palestra, por exemplo, não sai uma coisa boa. É porque ou o assunto para ele é um tanto difícil, ou não está dentro da área de habilidade dele, de trabalho, de pesquisa, alguma razão existe. Mas é importante que a pessoa, quando vai transferir o conhecimento, tenha a coisa mais ou menos organizada, esquematizada. Se necessário, faz isso, uma ficha, uma anotação. Tá? Não confia demasiado na memória, não, que ela pode falhar em um dado momento. Bom. Isso aqui é assunto nosso daqui, é um instantinho. Daqui a pouco a gente chega aí também, tá? Tá no esquema aqui. Gente, agora vamos ver o uso da linguagem, tá? Porque a linguagem científica tem suas características, tá? Porque ela vai ser levada para um tipo de público. Então a linguagem científica ela tem que ser, no máximo possível, imparcial, objetiva, modesta. A pessoa não pode ficar falando bem de si mesma, né, como pesquisador, ficar jogando confete em si próprio. Isso invalida o próprio trabalho que ele está fazendo. Tem que ser uma linguagem cortês e, principalmente, clara. Uma linguagem clara. Muita gente boa, na hora de fazer uma pesquisa, se sabe muito bem, tem o resultado em mãos, vai escrever e escreve complicado. Escreve de forma inacessível ao seu público. E aí surgem problemas na hora de interpretar o conhecimento de uma outra pessoa, né? Quando a pessoa, por exemplo, vai usar a linguagem técnica, ela deve se preocupar em colocar, por exemplo, um glossário, né? As palavras que não são de uso frequente, o que a pessoa pode não entender, coloca sinônimos, explica. Se for fazer uma palestra em torno do assunto, usa uma explicação paralela. Por exemplo, vocês vão fazer uma palestra numa escola sobre espiritismo, vão ter que falar do perispírito. Você fala o tempo todo sobre perispírito e não explica o que é perispírito, o pessoal sai de lá do mesmo jeito que entrou. Não é assim? Então tem que explicar, usar outras formas, sinônimos se necessário, para poder esclarecer a questão. A linguagem específica, então, tem que ser esclarecida. No caso da doutrina espírita, nós temos um vocabulário próprio aí, que na hora de ser usado precisa ser esclarecido. Por exemplo, o conceito de espírito, para nós espíritas, o que é o perispírito, tá? E por aí afora. Tudo que é mais próprio da doutrina, na hora de fazer uma palestra, por exemplo, tem que ser pensado e passar aquilo de acordo com o público, o que já leva à questão que o João levantou aí. Dependendo do seu público, precisa saber usar o vocabulário correto. Desencarnar e morrer, né? Reencarnar e voltar ao mundo físico. Gente, dois problemas comuns em toda a área de pesquisa, mas que no meio espírita às vezes assusta pelos problemas que traz. Deve ser esclarecida, né? Usa a palavra que precisa, perispírito, desencarnação, o que for, reencarnação, mas explica isso, tá? Bom, os dois problemas que eu queria explicar um pouco para vocês aqui, que é muito comum, é a questão do reducionismo e do mecanicismo. Muito comum se ouvir aí nas pessoas ao fazer palestra, ou às vezes a explicar problemas que surgem. Uma pessoa que não é espírita, procura o espírita, que é a opinião dele acerca de um certo assunto, um certo problema, e ele vai cair numa divagação, às vezes, que fica girando em termos de reducionismo.
Vou explicar o que é um tipo de reducionismo. Freud, quando deu isso à psiquiatria, à psicanálise, ele reduziu tudo, todos os problemas, se vai ver lá, de uma base comum, sexualidade, não é? Freud via em tudo uma base de sexualidade. Quem quebrou isso mais tarde foi Jung e outros mais. Mas isso aí, essa é a postura reducionista, é a pessoa trazer tudo para uma base comum, todos os fenômenos. Por exemplo, tem gente que a partir de uma dor de cabeça, perda de emprego, doença, problemas na família, tudo para ele é obsessão. Tá? Tudo. Se sair daqui e bater o carro ali embaixo, foi influência de um espírito obsidiando ele. Tá? Isso é uma obsessão. Tá? A pessoa ficar com isso na própria mente e reduzir tudo. É. E olha, isso aqui é comum. Tá? É muito comum. A gente não pode partir para esse tipo de coisa. Ao ouvir uma pessoa que não é espírita, que tem a sua opinião, o seu parecer, tem que seguir também uma certa lógica. Ver se no campo material não tem nada acontecendo. Tá? Se o problema em casa não é decorrência do desemprego, que é decorrência de quê? De doença. Tá? E vai procurando o fundamento daquilo ali, para realmente auxiliar a pessoa. Pois é preciso saber enxergar isso de forma bastante clara, porque às vezes a pessoa precisa, não é você pegar o nome dela e levar para a reunião de desobsessão, não. É bater um papo com ela, dando uma assim, injeção de ânimo, de ajudar a pessoa a reagir moralmente, a sair daquela situação, oferecendo o que for possível, até mesmo remédio, se o problema é doença. Tá? Há hoje uma crítica em torno, por exemplo, da medicina, né? Que há tantos subcampos para se especializar, que no fim a pessoa não relaciona o conjunto e não consegue se diagnosticar corretamente doença nenhuma. Até uma brincadeira que eu fiz uma vez aí numa palestra, que o sujeito foi procurar um médico, estava com um problema na orelha direita e não foi atendido porque o médico era especialista em orelha esquerda. Né? Quer dizer, tem extremos acontecendo aí sim. O indivíduo pode reduzir tudo a problema de coração, tudo a problema respiratório, tudo a problema da mente, não é? Então, o espírito também, gente, na hora de fazer uma análise de que uma pessoa pede acerca do problema, não deve ser reducionista, não. Quer dizer, ele não pode, só porque acha que a obsessão é um problema geral, ver tudo como obsessão. Tá? Isso. Inclusive isso aí, gente, não é assunto que a gente vai discutir hoje, porque a ideia é preparar todo mundo para enxergar isso aí. Quem já está enxergando isso aí está ótimo. Como que às vezes o conhecimento é apresentado de forma fragmentária, ninguém domina o conjunto, e aí quem está por cima, às vezes uma classe dominante, vai levar a coisa por esse lado. Controla todo mundo, não é? A partir desse tipo de estrutura de educação. A educação em especial, esse assunto que o Pereira vai abordar mais adiante, a gente vai ver a função política da educação. Por que a educação vai essa decadência toda e não se mexe nela, né? Não se muda? Isso merece uma crítica bem cuidadosa. Vamos seguir então. Com relação ao reducionismo, está percebendo o que é, né, gente? E o mecanicismo, comum de acontecer no meio espírita, é usar a lei de causa e efeito para explicar tudo também, tá? É uma coisa mecânica. Aconteceu isso, a resposta é aquilo. Quer dizer, a pessoa não entende que as leis morais, a terceira parte do livro dos Espíritos, por exemplo, são as leis morais, aquilo é um conjunto de mecanismos que regulam e estabilizam o universo, no campo físico e extrafísico, no material e no campo mental. Que essas leis, que são colocadas lá de forma didática,
Kardec fez assim para tornar acessível, elas funcionam em conjunto. E elas são, de fato, irrevogáveis. Elas funcionam para estabilizar as coisas, mas elas são flexíveis. Tanto que uma pessoa que talvez precisasse ter um tipo de vida em que sofreria bastante, passa a ter um tipo de comportamento que faça com que essas mesmas leis se abrandem, se tornem mais flexíveis para ele e a coisa mude. É por isso que quando a gente diz que a pessoa fabrica, constrói o seu destino no dia a dia, isso não é uma questão de colocar uma esperança vazia na pessoa, não. Essa é a realidade dessas leis. Elas são sim irrevogáveis, elas funcionam sempre, estabilizando e mantendo o universo em todos os planos, mas elas são flexíveis. Elas podem se tornar mais rigorosas ou mais brandas, conforme o caso, conforme o uso que a gente faz do livre-arbítrio. Tá? Então é preciso tentar diminuir, pelo menos, o reducionismo espírita, que é muito comum, e o mecanicismo, que também é muito comum. Isso exige uma elaboração mental maior, um conhecimento doutrinário maior, mas a gente tem que aprender isso. Quer dizer, a doutrina espírita ela já ensina para a gente que ela é evolucionista, né? Não é exatamente revolucionária, vamos dizer assim, que as coisas vão se seguindo umas após as outras, e o conhecimento inclusive. Quem conhece metade do assunto só é útil pela metade. Quem conhece mais vai ser útil em maior nível. Pode sim. Pode acontecer isso. É por isso que às vezes é preciso usar outros métodos paralelos como forma de checar uma pesquisa, para ver se dá o mesmo resultado. Porque se a pessoa não tiver muita habilidade, tem que partir de alguma coisa, né, gente? Para poder conhecer a realidade, tem que ter um ponto de partida, ela tem que ter opção. Na semana passada a gente disse que a ciência ela é uma ferramenta, não é? É um instrumento. Ela pode fazer muita coisa por nós, mas não pode tudo. Ela tem limites. Então a gente tem que usar os recursos disponíveis para chegar mais perto da verdade. E aí a gente pode, estando mais perto, amplia o conhecimento. Margem de erro tem que ser prevista em qualquer pesquisa. Tá? O risco do reducionismo e do mecanicismo é constante, assim como o problema da ideologia, que põe em xeque a imparcialidade, né, da pesquisa. Então, tudo isso tem que ser coisa para ser pensada, para se meditar bastante e tentar errar o menos possível. Porque pode acontecer sim, de ao aplicar a estrutura, cair no mecanicismo. Tá? Ocorre sim. A minha ideia, inclusive, na semana que vem, é passar para vocês um pouco de sociologia, do aspecto teórico e prático, dentro do contexto espírita, para ver como que as coisas podem ser vistas por ângulos diferentes. Tá? Tem gente que acha que tudo que acontece na vida é por influência do espírito. Não é obsessão, não. Mas os espíritos estão por trás de tudo. Você sair daqui e tropeçar ali fora, né, tem a ver. Tem exageros. Ficou é karma. O karma, então. Tem que ter karma. O karma, então, é terrível, né, gente? Tem que ter karma para aguentar. Tudo é karma. A pessoa não consegue ver contingência, não pode ver aquilo que é próprio da vida material, que é uma série de coisas. Pois é, não sabe pegar o caso e tornar como um ponto de partida para analisar, não é? É na interpretação, sim. A pessoa faz inferência que o próprio texto não permite, não é? De um fato isolado, ele conclui uma lei. Pois é, a ideia com o estudo desse aqui, o estudo ele tem esse objetivo. Quer dizer, a gente não vai
pouco tempo que a gente está pretendendo aqui, passar tudo que precisa, usar os métodos com detalhes, como é que cada um deles pode ser usado. Isso aqui é uma arrancada para depois vocês continuarem o próprio estudo, tá? A sequência que se pretende é de 3 em 3 estudos, assim, por áreas de conhecimento diferentes, para ajudar a desenvolver o senso crítico, a capacidade de análise e a aplicação correta, né, desses conhecimentos todos aqui. E a aplicação correta no nosso dia a dia, na vida profissional, familiar, pessoal, tá? Na atividade doutrinária. Senão não teria finalidade positiva. Gente, com relação ao reducionismo e ao mecanicismo, dá para entender o que quer dizer isso, não dá? São dois problemas que nós devemos tentar vencer, sim. Isso aqui vai muito do próprio exercício, sabe, Rubens? A pessoa quando vai... tem que ver isso na prática, né? A hora que ele mostrar, por exemplo, como explica. Quer ver um? Tá sim. Quer ver, Gide? Olha aqui, o outro dia, pois é por essa mentalidade que é muito comum, reducionista e mecanicista. Parte, sim. Inclusive por causa do método que é aplicado. Né? Colocando de forma mais precisa, isso aí. São as inferências, né, gente, que a pessoa faz incorretamente. Vamos ver um caso prático para tentar contornar isso aí. Isso aqui, por exemplo, vamos ver uma pessoa que vai tentar esclarecer um crime. A pergunta que seria, então, o problema. Quem é o assassino? Não é? Ele tem que observar o local onde aconteceu, todas as circunstâncias que envolvem aquilo ali, organizar, coletar dados, interpretar aqueles dados. A partir dali ele estabelece uma hipótese, não é? Tem mordomo. Tradicionalmente é mordomo, não é? Então, para ficar com a herança do motorista. Ou é mordomo ou é motorista. Então, ele vai, aí fica optar por um dos dois para começar. Vai, antes de investigar, o mordomo, tá? Então é a hipótese, é o mordomo. Aí vai observar as coisas novamente e correlacionar se aponta em função do mordomo mesmo. Né? Se for, ele tem que observar novamente, até sacar aquilo ali, com outros detalhes, que vai conseguir. Quando a pessoa chega à solução, aquilo desdobra, naturalmente, você consegue. Se não foi o mordomo, ele volta aqui, né, e diz... Se não for o mordomo, é o motorista. Ele vai ter que... Aí é outra questão, né, Rubens? Calma, né? Será que estava... Pois é, mas aí vem a especulação. A doutrina diz que disputa isso de forma genética, não faz inversão. A questão é que o movimento explica, é dura da explicação genérica da doutrina, como possibilidade, ela explica para todo o caso concreto, o caso indivíduo. Então, a questão é a seguinte, pode ser carne? Pode ser que estava marcado com o poder? Pode. Pode ser que não estava marcado? Pode. Mas assim pode ser a comunicação. Então, pois é, mas aí quando você vai analisando a possibilidade... Gente, olha aqui, uma coisa é certa, viu? A pessoa estudando a codificação, as obras subsidiárias, com cautela, com calma, com bastante clareza mental, ele consegue vencer esses problemas tranquilamente, porque não é todo mundo que tem isso não. Tem muita gente que consegue aplicar corretamente essas leis
morais que Kardec colocou, né, que estabilizam tudo que existe antes e aplicam corretamente, inclusive enxergando como e onde ela pode ser flexível, tá? Então isso aí é uma questão de estudo, tá? Que é consequência da própria estrutura doutrinária, né? Gente, depois a gente abre o bate-papo, vamos ver aqui mais adiante. A questão da linguagem, basicamente são 4, né? A vulgar, a popular, a científica e a literária. A linguagem vulgar é essa do dia a dia, que inclui gíria, que inclui regionalismo e até palavrões, né? É a linguagem cotidiana que as pessoas utilizam. Essa linguagem, ela tem o seu local de uso, que a pessoa usa ela, né? Que ela tenha hábito de usar esse tipo de linguagem. A linguagem popular, o melhor exemplo que eu tenho é aquela linguagem que você usa para escrever uma carta. É uma linguagem melhor. Porque se você tem um amigo, um conhecido, que mora lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, ou no norte do país, se você usar regionalismo seu, a carta chega lá de forma incompreensível para ele, em certo aspecto. Você não pode usar, né? Tem que usar as palavras corretas para passar uma ideia correta. Não é isso? A linguagem científica disse antes que ela tem que ser imparcial, o máximo possível, né? Objetiva, modesta, cortês, clara. Especialmente clara. A linguagem literária tem mais. Ela envolve até a beleza, o arranjo das palavras, o arranjo das frases, a montagem até sonora daquela frase. Isso é arte, né? E na aplicação disso aqui é que é também importante a pessoa ter um pouco de discernimento. Vai como sugestão, por exemplo, não usar a linguagem vulgar, em hora nenhuma, porque ela é muito imprecisa, né? A linguagem popular, adequada para se usar, por exemplo, numa palestra, no centro ou outro local, em que você vai conversar com as pessoas, vai estar ali participando quase de um bate-papo, usar a linguagem popular é o ideal. A linguagem científica, quando seu trabalho for justamente uma pesquisa científica, que tem que ter uma precisão agora e que deve ser a mesma daqui a 20 anos, quando uma outra pessoa for ler aquilo ali. Ou seja, se você, como espírita, pesquisa um assunto ligado à doutrina espírita e passa o resultado para um católico ou um protestante analisar e um ateu, eles têm que ser capazes de entender o que você quis dizer, apesar de ter informação religiosa, cultural diferente. Tá? Se cada um deles tiver uma interpretação, porque a sua linguagem não está adequada. Tá? Então a linguagem científica tem que ser muito clara, muito precisa. Então é preciso conhecer realmente o significado das palavras. Então o cientista não pode ter preguiça de ir no dicionário e verificar qual é a palavra certa, o que ela significa corretamente. É onde existe realmente muita disciplina na pessoa. O literato é outra coisa. Ele faz um tipo de arte. Mas a linguagem literária não pode ser usada num centro espírita. A gente às vezes ouve alguns oradores que leem muito, por exemplo, André Luiz, usar a linguagem de André Luiz, ou de Emmanuel, ou até de Joana de Anjos, por exemplo, muito erudito. No centro espírita não está correto isso. Não se usa. Certas palavras, inclusive, já estão arcaicas. As obras são da década de 40, tá? Não são usadas mais. Então não se usa mais debalde ou vidar. A doutrina nos concita. Ninguém sabe o que quer dizer isso, tá? Cousa, né? Que é antigo. Então tem que saber usar a linguagem. Se você vai pesquisar um assunto, por exemplo, a reencarnação, o processo da reencarnação, você vai lá no capítulo 5, se não me engano, de Missionários da Luz. Não é lá? Está aí, né? E lê aquele capítulo, prepara o seu estudo. Você tem que passar pela linguagem literária para a linguagem popular para passar numa palestra. Tá? Quer dizer, situar bem as coisas. Traduzir do português para o brasileiro. Tá? É importante isso. A vantagem de se optar pela linguagem popular, gente, no meio espírita, é porque isso que atinge a todos. O meio espírita, isso é comprovado pela observação, ele é muito heterogêneo, tá? Muito. Então se você usa uma linguagem científica, só uma certa camada vai entender.
Uma linguagem vulgar vai levar muitas pessoas a desprezarem seu assunto pela linguagem que está usando, né? A linguagem popular, ela atinge a todo mundo. Quem tem menos conhecimento consegue chegar até ali, e quem tem mais gasta um pouco. Então atinge a média. Então a opção correta no meio cita especificamente a linguagem popular, tá? Nas linguagens científicas, ninguém vai pegar o Evolução em Dois Mundos e usar aquela linguagem numa palestra. Sem jeito. Tem que saber, né? A questão que você levantou aquela hora sobre a questão da técnica, né? Na hora de fazer a pesquisa, no campo das ciências humanas, tem técnicas especiais, além da própria estatística, né? Que pode ser usada nas ciências humanas. Tem a técnica da entrevista, vai muito do objetivo de pesquisa da pessoa, o uso de formulário, que é preenchido pelo pesquisador. O formulário você vai conversar com a pessoa e preenche as respostas ali. E o questionário, que o próprio informante preenche. Você entrega para a pessoa e ela preenche. Às vezes sem colocar nome nem nada. Por exemplo, o Vicente, na última hospitalização, né, que foi em São Gotardo, né, aplicou lá um questionário. Para quê? Como forma de coletar dados. Para quê? Para ser analisado e depois interpretado. Com que finalidade? Ver o que o movimento espera para frente, de outros encontros, em termos de assuntos, preparação, elaboração, com relação a oradores. Isso é uma pesquisa. Tá? Tinha uma finalidade. E, aliás, atingiu o objetivo, né, Vicente? Trouxe umas informações interessantes aí para a gente. São técnicas especiais, então, que são usadas com muita frequência nas ciências humanas. Porque o laboratório do científico social é a vida. Começa dentro de casa, ele liga o rádio, liga a televisão, ele sai na rua, o laboratório é aí fora. Com as relações sociais, basicamente, né? Tudo isso tem a ver com quem está ligado a essa área. Tanto o psicólogo, o sociólogo, o historiador, tá, gente? A área dele é essa, a matéria-prima do trabalho é a própria vida. Não, mudou a técnica. É uma técnica especial dentro. Pois é, alguns aspectos da dialética, inclusive, não é? Agora, tem que ver o seguinte, a dialética, ela está um pouco assim, ficou um tempo em moda, por causa da influência do materialismo histórico de Marx, mas já foi questionado em certos aspectos, porque como pressupõe uma oposição contínua de coisas, ela tem aspectos, até certo ponto, revolucionários. Por exemplo, quando se fala em luta de classes, e de acordo com a teoria marxista, o proletariado vai atingir o controle pela violência, a ditadura do proletariado realmente, porque a luta é constante, você implica em uma oposição contínua. Tá? E o espiritismo, por exemplo, ele é evolucionista. Há uma frase comum, que é usada pelos espíritos, que a natureza não dá saltos. Portanto, a visão é diferente. E certos pesquisadores nem sequer usaram essa noção, esse conceito de classes sociais. Inclusive o pai da sociologia, né, Durkheim, as obras dele são escritas dentro da lógica formal, e ele não, em momento algum, ele fala em classes sociais ali. Quem vai abordar isso é realmente Marx, mais tarde. Agora, o interessante é o seguinte, nós ganhamos com isso, porque são dois pensadores, a gente pode aprender a usar corretamente cada uma das formas, das lógicas, né, de acordo com o objeto de estudo, inclusive uma complementando a outra. Senão nós caímos também na questão do reducionismo. Achar que só uma... Quer dizer, independente do que seja, sabe? Desde que a observação participante, né?
Né? Quer dizer, esse aí é um método. Eu vi o Pereira falando uma vez. Eu vi uma vez falando uma crítica a respeito do Paulo Freire, pedagogia do oprimido. Pedagogia para o oprimido ou pedagogia do oprimido? Do, não? É do. Mas ele fez essa pesquisa, ele escreveu isso como um oprimido ou como um intelectual do livro? Então a questão é essa. O método que vou dizer aí, ele define a pesquisa. A pesquisa foi uma coisa que faz em que um pesquisado não era objeto, ele era sujeito da pesquisa. Mas aí que está, a questão da imparcialidade, a questão do método. Agora a questão da dialética, por exemplo. Eu vou te reservar para falar isso no meu. Fiquei aí, suspenso. Não percebo. Mas essa questão da observação participante é um método. O próprio Kardec, ele usa, né? A pesquisa dele, quando ele faz, quando ele sonda, quando ele ouve texto, mais superior. Agora, nem sempre pode ter uma dialética do conflito. Você pode harmonizar, pode ser, por exemplo, porque acontece que a dialética ela não é excludente, né? A tese de antítese, por exemplo, você não exclui uma tese, quando ela se incorpora ela se incorpora numa nova síntese. Aliás, faz parte do próprio texto doutrinário, aí eu não me lembro onde se menciona a dialética hegeliana, idealista, aplicada. Essa frase do nascer, viver, morrer, renascer, ainda progredir sempre, isso aí é tese, antítese e síntese. É dialética. E não é só isso não, quando fala sobre como que as coisas acontecem no dia a dia, né? Fala que a semente tem que negar sua condição de semente para se transformar em árvore. Depois se nega para se transformar em flor, fruto, novamente semente, novamente árvore, e o processo vai até o infinito. Isso é dialética. Né? Tem a hora de aplicar cada coisa. Por isso que a gente tem que adquirir bom senso, discernimento, para saber o seguinte, para chegar à realidade, à verdade, qual o melhor caminho. Então não é um excluindo outros. O Paulo, ali. Não, ele não falou que não era. Eu apenas como. Mas sim, Paulo, você vê, por exemplo, Kardec coloca isso muito claro quando ele diz sobre o papel da ciência. E cabe à ciência, como é a ciência materialista, cuidar do fenômeno material. E cabe ao espírito cuidar da ciência do espírito. Agora, o seguinte, são duas metodologias. Muitas vezes você pode até complementar isso com doutrinário. Então, acontece que você precisa saber o método que você mais recomendado. O que define o método, gente, é o objeto de pesquisa. Não podemos sectarizar em termos de método, não. Então é preciso... Foi. No campo experimental... no campo experimental. Isso não dá para entrar em muitos detalhes pelo próprio tempo que a gente tem aqui, né? E também fica depois uma coisa meio maçante para quem, por exemplo, não está por dentro dessas sutilezas aí do assunto. Mas você tem razão quando levanta isso aí. E o que a gente pode dizer é assim, que os métodos não se excluem. A questão é o talento do pesquisador em usar o método correto, conforme o problema que ele formulou. Pode ter uma não esperamos. Quem sabe no futuro, com a intuição, né? Mas tudo isso fora.
E, aliás, esse aí é o conhecimento direto, né? Dispensa tudo essa armação aqui. A intuição acaba com o método, né? A intuição é conhecimento direto, portanto não há necessidade de usar esse sistema. Mas esse sistema racional aqui, para nós ainda, na nossa condição evolutiva, ele é importante, tá? Porque se está mal com ele, pior sem ele. Essa aqui é a verdade. É preferível usar isso aqui. Até que a gente consiga atingir um nível de aprendizado em que até quem sabe isso, intelecto e intuição, se unam até passar para a intuição pura, o conhecimento direto, a consciência cósmica que os seres já dispõem aí. Já dispensam esse tipo de arranjo intelectual. A gente chega lá ainda no futuro. Encerrando essa parte de hoje, que o tempo está terminando também, gente, tudo nós conversamos em termos de método de pesquisa, processo de pesquisa, tem um único objetivo, que é levar a gente mais perto da realidade, da verdade, daquilo que está por trás da aparência, não é? Então, o objetivo fundamental é vencer a aparência. Por exemplo, você vê o sol andando, né, passando pelo céu aí, será que é o sol mesmo, né? Isso é velho. Hoje você sabe que não é assim. Mas a aparência engana a gente. Inclusive, no aspecto da doutrina espírita, muita coisa que acontece por aí pode levar a pessoa a conclusões erradas, porque ele toma a aparência como realidade. Tá? E o que é verdade? Uma definição boa que eu já vi, que eu uso aqui com vocês, é a relação que existe entre o pensamento e a realidade. Quando o pensamento de um lado e a realidade do outro se identificam, aí surge a verdade. Tem que ser, e o método é para fazer essa ponte aí. Tem obstáculos? Tem sim. Vamos colocar aqui para a gente ver um pouco de detalhe. Tá aí, ó. Isso aqui então é que você quer chegar até esse ponto, a verdade. O pensamento é uma coisa nossa, não é? Ela é mais subjetiva. A realidade é objetiva. Para criar uma identificação entre uma coisa e outra, tem os métodos. Agora, se tem interferência, tem sim. E a maior interferência que existe é da ideologia. Já inclui ali, né? Ideologia, ali, gente, é o sentido de visão de mundo, né? Maneira que a pessoa aprendeu a ver as coisas. Na semana que vem eu quero ver um pouquinho de detalhes com relação à ideologia, inclusive, porque está mais na área da sociologia e é um assunto importante para a gente. Tá? Até para não ficar preso em um tipo de sectarismo religioso que pode acontecer com a pessoa, que leva a ser reducionista, mecanicista, esses problemas todos. Mas a ideologia é o que tem que ser vencido pelo pesquisador. Eu duvido que alguém possa vencer isso em termos de 100%. Eu acho muito difícil. Porque você reencarna numa certa época determinada, nasce sob uma certa cultura, sob a ação de certos fatores sociais, tem o peso da tradição, dos costumes, tem as limitações humanas que você traz, tá? E você tem a pretensão de chegar à verdade. Quer dizer, tem muita coisa para interferir nisso aí. Se a pessoa tem talento, tem capacidade, ela vai um pouco mais além do que a maioria. Aí ela chega mais perto da verdade. Então, aos poucos, vai se desvendando parcelas da realidade, da verdade. Cada um traz um pedacinho e vai se compondo o conjunto. É isso que se quis fazer com a codificação. Porque o próprio Kardec disse que ali não está tudo não, mas ali é ponto de partida. Tá? Porque tem que começar em algum ponto, em algum lugar. E vencer a ideologia é a pessoa se colocar, vou usar até uma figura que o Pereira outro dia usou, que é a mosca no vidro, né, Pereira? Perde a visão, não é, gente? Em torno dela. Se ela voa, fica à distância, ela enxerga todo o vidro. Então, a função da gente, quando quer fazer uma pesquisa, que é
chegar mais perto da verdade, é tentar ficar um pouco à distância. E há casos em que você só pode chegar a uma conclusão estando participando. Depende da situação. É por isso que observação participante e tomar uma distância, criar a questão de observador e observado, sujeito e objeto, há também importância nisso aí. A questão é saber quando isso deve ser usado. E quando é que isso deve ser usado? Você quem decide, porque depende do seu objeto de estudo. Né? O bordão aí está difícil de você desvincular com... Tem que ser, gente, olha, a pessoa precisa aprender a usar todo isso, todo esse material aí, para quando ela tem um problema para ser resolvido, ela ter recursos. E o que ela pode se basear para chegar mais perto da verdade. A lógica formal e a dialética, né? Eu também tenho críticas à lógica formal, em especial porque a escola americana adotou isso aí. Isso tem a ver até com a predominância religiosa lá, que passou a ver mundo também em termos bem pragmáticos, né? Tem aspectos positivos, a lógica formal, porque ela é mais fácil de ser usada, começa por aí. Porque a dialética exige um pouquinho mais de tempo para aprender. Então o principal motivo é que é mais fácil de ser manuseado. Tem a relação de causa e efeito que a gente visualiza com mais facilidade, não é? Causa e consequência. A consequência se torna nova causa, que gera nova consequência. A coisa é mais linear, mais unilateral. A dialética é a partir de opostos, de contrários. Porque uma das definições de dialética é a unidade dos contrários, não é? Concordo. Gente, o começo disso tudo aqui está lá no século VI antes de Cristo, né? Quando você começou a pensar sobre o pensamento. E de lá para cá as coisas têm melhorado. Ela tem razão quando diz que precisamos procurar métodos melhores. Mas isso está como objeto de pesquisa, inclusive. Quer dizer, até a elaboração de novos métodos é assunto para se pesquisar. O que a gente fez aqui hoje e a semana passada, passar o essencial em 2 palestras, né? Em termos de metodologia científica, de fato é para criar o problema, tá? Gerar uma reflexão. Na semana que vem, quero estudar para a gente fazer um pouco de pôr isso em prática. Vou fazer isso mais na minha área, da sociologia. E espero que fique complementado o assunto que você levantou hoje, quando o Zé Amaral, na outra semana, der início com a parte filosófica. Eu acredito que vai trazer algum esclarecimento a mais. E em seguida a aplicação disso no aspecto da educação com Pereira. Só para complementar, o ponto de limitação, quem leu o grande best-seller da atualidade, inclusive está sendo considerado um livro que pode marcar o início de uma nova era, ele questiona exatamente isso, e ele coloca que, sutilmente, ele coloca que o grande problema da humanidade atual é o problema metodológico. Nós não temos métodos capazes de nos dar a realidade completa. Por isso o homem tem sempre uma visão fragmentária da realidade. E daí ele tira conclusões equivocadas. Nós temos uma economia que está aí, totalmente em caos, no mundo inteiro, não é num país nem no outro. Nós temos um modelo biomédico que está totalmente em caos, não tem estrutura para sustentar. Nós temos uma relação de trabalho, capital de trabalho, totalmente equivocada. Então, o que está acontecendo é exatamente isso. Nós estamos precisando descobrir métodos
sejam condizentes com o nosso tempo, com o nosso espaço que nos deem seguramente paradigmas novos, nos deem consequências lógicas para a gente seguir. Mas que busca. O que nós temos é uma insegurança muito grande, e isso não só nós, dentro do movimento espírita, Todo mundo, quanto né? todo e qualquer indivíduo que está hoje na área de ciência, na física, na química, na biologia. Gente, pera, reforçando isso aí que o Zé Amaral acaba de dizer, Está chegando. para encerrar, olha aqui, essa revolução tecnológica das últimas décadas aí abriu uma realidade, ou abriu uma perspectiva, né, tão ampla, que os métodos convencionais se mostraram muito limitados. Daí surgem novos paradigmas, novos pontos de partida. Inclusive a gente vê isso até na codificação, volta a mencionar, que quando foi perguntado aos espíritos se era possível o homem compreender Deus, né, a resposta é que não, que nos falta um sentido para isso. Quer dizer, está aí colocado de forma clara que nós temos um limite, tá? A nossa condição evolutiva, até o presente, os nossos recursos intelectuais, racionais, são limitados. Não dá para compreender toda a verdade, toda a realidade. É por isso que o único jeito é ir pegando parcelas e ir juntando pedaços. Pois é, a gente tem essa ânsia de querer saber tudo, né? Todas as respostas, mas a gente tem que admitir que isso não é possível. Isso seria muito bom se nós dessemos aqui, nós temos um caráter problematizador, problematizadora, se vocês aplicarem um negócio passivamente, é doutrinação. Doutrinação. Mas eu trabalho com doutrinando, minha parte, eu não tenho a menor experiência. Então vamos problematizar a coisa, os métodos, tudo. Eu vou colocar a minha parte, por exemplo, eu vou colocar tudo inteiro. Talvez até mais tarde, Pereira, possa Tentar. Aqui, talvez seja até uma ideia de fazer essa sequência que está prevista, né, para formar o embasamento, que é essa parte da metodologia, depois teoria sociológica, a filosofia, a parte da educação, o direito também, a medicina, a psicologia, eles conseguem essas áreas, pelo menos, e depois retorna com os problemas, com todo mundo já mais ou menos com os conhecimentos uniformes. Aí sim dá para estabelecer um debate interessante. Pode questionar tudo, não é questionar só o método, não. Questionar o que aparecer. Eu acho que vocês devem questionar mais. Tá? Estou começando agora. Eu acho que essa fase inicial, essa fase básica de informação... Agora, o que vocês